até a nomeação de maneira gratuita. Então fique por dentro assinando o nosso canal. Boa aula para você, bom evento e conte sempre conosco. E aí, meu querido, minha querida, como é que foi de carnaval? Agora dizem que começou o ano, mas eu tenho certeza que você aproveitou esse feriado para se preparar, para reforçar aqueles conteúdos que são importantes para a prova da PCDF. Sou o professor Diego Fontes, para quem não me conhece, sou policial legislativo do Senado Federal, mas tenho experiência de concurso aí desde 2007, estou nesse mundo de concurso público. Já trabalhei durante 4 anos e meio na Agência Brasileira de Inteligência como agente de inteligência, uma carreira de nível médio. Depois, durante um ano, eu fui analista jurídico do MPU. Trabalhei durante um ano lá na Procuradoria-Geral do Trabalho. E estou no Senado Federal desde 2014. Tive outras aprovações, as quais eu não cheguei a tomar posse, mas cheguei a ser nomeado no Ministério do Trabalho e Emprego, na Agência Nacional de Energia Elétrica para analista administrativo e também para a Câmara dos Deputados. Optei pelo Senado Federal. Então, a proposta aqui é, dentro desse conteúdo de legislação extravagante, hoje nós vamos começar a conversar sobre a lei de interceptação telefônica, eu trazer um pouco também da minha experiência de concurso público para tentar lhe ajudar. Então não vai ser aqui apenas conteúdo expositivo. Nós tentaremos trazer dicas de como você resolver prova, também alguma dica ou outra de preparação. Um pouco de tudo para você ter aí o maior proveito durante esse tempinho que nós temos aqui pela manhã. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer. Eu sei que pós-carnaval, essa ressaca pós-carnaval, você está às 10 horas da manhã porque você é guerreiro. Se você está na sua casa, está sintonizado, está assistindo o canal do Gran Curso, é porque você é guerreiro e você está correndo atrás do seu sonho. Então a primeira coisa que eu peço é para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, você também se inscrever no canal aqui do Gran Curso. Por quê? Muitas vezes, quando você é inscrito no canal, na verdade quase sempre que você é inscrito no canal, que vai entrar alguma coisa ao vivo, você fica sabendo. Durante o concurso da ABIN, em 2018, eu tive a oportunidade, o privilégio, graças a Deus, de acertar o tema da redação. E eu falei em um evento ao vivo. Aquelas pessoas que estavam inscritas no canal, que puderam receber aquela notificação, por mais que estivessem em casa de bobeira, receberam a notificação e ali de bobeira conseguiram acertar aquele tema daquela redação e estar mais preparado para a prova. Mas, professor, por que isso aconteceu? É uma mera sorte? Não. Em algum momento da vida daquela pessoa, ela tomou uma decisão racional. Se eu estudo para concurso, logo eu vou me inscrever no canal do Gran Curso. E assim ela conseguiu ter esse proveito, ter esse resultado exitoso, em virtude de uma decisão racional que ela tomou lá atrás. Então, eu recomendo que você se inscreva no canal do Gran Curso. Hoje, então, como eu já acabei de antecipar, nós vamos falar sobre a lei de interceptação telefônica, que é a lei número 9.296. O que é que essa lei faz? Ela regulamenta esse trecho da Constituição, que é o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal. Então nós temos lá um dispositivo da Constituição Federal que ele deixou para o legislador ordinário regulamentar aquele dispositivo. Então, basicamente, essa lei vai tratar de regulamentar um dispositivo da Constituição Federal, certo? Mas, professor, que dispositivo é esse? O dispositivo regulamentado pela Lei 9296 é o seguinte. Então vem comigo aqui para a tela, que fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual é o último caso? Das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei, que lei é essa? É a lei que nós vamos estudar hoje, a Lei 9296. Que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Antes de mais nada, eu quero lhe alertar que há uma divergência doutrinária em relação a esse salvo na última hipótese. A maior parte da doutrina entende que realmente esse salvo na última hipótese, essa restrição, só se refere às comunicações telefônicas. Uma parte minoritária entende que seria para todos os outros tipos de comunicações. As correspondências, as comunicações telegráficas, certo? Então levar para a prova que a maioria entende que esse salvo só se refere a essas exceções, esse trecho em que o legislador ele remete à lei ordinária, só vai se referir às comunicações telefônicas. Tranquilo? Agora, muito interessante. O Constituinte, por mais que ele tenha deixado para a lei ordinária tratar desse tema, ele trouxe algumas coisas que ele considera essenciais.
que ele considera essencial? Como requisito para você ter ali uma possibilidade de violação do sigilo das comunicações telefônicas. Ele fala, primeiro requisito, então vem comigo aqui para a tela mais uma vez, tem que ser por ordem judicial. Então você não pode ter interceptação telefônica sem ordem judicial. Certo? É essencial, é requisito essencial a ordem judicial. Não pode, por exemplo, o delegado de polícia, por si só, determinar a interceptação telefônica de um investigado. Não pode. Tem que ter uma ordem judicial. Uma interceptação telefônica determinada sem ordem judicial, ela é nula. Absolutamente nula. Certo? Então não tem nem o que questionar, essa interceptação vai ser considerada nula. Agora ele traz também a finalidade. Interceptação telefônica tem duas finalidades. Quais são as finalidades? Investigação criminal e instrução processual penal. Então o legislador já colocou, olha só, vai poder ter interceptação telefônica, mas para duas finalidades. Para a investigação, então para instruir a investigação, aquele procedimento lá que ocorre normalmente, né? A gente sabe que a investigação pode ser feita não só pelo delegado, mas ocorre primordialmente aí sendo conduzida, capitaneada pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. Apesar de não ser apenas o delegado de polícia que realiza investigação policial, certo? Então, durante a investigação, ela pode ser feita, claro que por ordem judicial, e também durante a instrução processual. Ou seja, quando aquela investigação que estava lá atrás, ela se transformou numa instrução porque virou processo e isso chegou na fase judicial dessa investigação, dessa persecução penal. Então, tanto vale para a investigação quanto a parte judicial, que é a instrução processual penal. Agora, continuando, já entrando na Lei 9296, vamos ver um pouquinho do âmbito de aplicação dessa lei. O artigo 1º fala que a interceptação de comunicações telefônicas, veja, que a lei só se refere às comunicações telefônicas. Portanto, essa lei ela não vai se referir às comunicações telegráficas, às correspondências, não. Ela apenas vale para as comunicações telefônicas. Então, a primeira regra é essa, só vale para comunicações telefônicas. Então, o que é que ele vai falar para a gente? A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza, para o quê? Ele vai dizer aqui as finalidades especiais que já foram enunciadas pelo Constituinte, que é a investigação criminal e a instrução processual penal. Observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem de um juiz competente da ação principal. Mais um requisito enunciado previamente pelo Constituinte, que é a necessidade de ordem judicial. Agora ele traz o seguinte, que essa interceptação ela correrá em segredo de justiça. O segredo de justiça é essencial, porque você imagina só, se não houver segredo de justiça, a pessoa que está tendo as suas comunicações telefônicas interceptadas, ela poderia ficar sabendo e simplesmente deixar de utilizar, deixar de falar ao telefone, deixar de se comunicar ao telefone os fatos criminosos que ela comunicaria, que ela normalmente faria essa comunicação por telefone. Então o sigilo é essencial para a efetividade da própria interpretação, da própria interceptação, certo? Ou seja, sem sigilo eu não consigo ter uma interceptação bem sucedida. Portanto, mais uma vez, o sigilo é essencial para a efetividade da interceptação telefônica. Tranquilo? Nós vamos aqui ficar vendo texto de lei, por quê? É um estudo de legislação específica. E não tem como a gente fugir do texto da lei, porque o que o examinador vai cobrar na sua prova é o texto de lei. Claro que ele vai trazer jurisprudência, e nós vamos aqui trazer as principais decisões do STF e do STJ relacionadas ao tema interceptação. Mas a base é o texto legal, certo? Por isso que você tem que ler sempre o texto seco da lei. Em qualquer preparação, não só nessa disciplina, legislação extravagante, mas em qualquer outra disciplina, é essencial a leitura do texto seco da lei. Beleza? Mas aqui nós não vamos nos prender a ficar lendo o texto de lei. A ideia é fazer você entender esse texto de lei. Porque tudo que você compreende, você não precisa memorizar. Memorização é um recurso essencial em algumas coisas, mas nem sempre. Ele sempre tem que ser um recurso subsidiário. Quando você compreende, você lembra no dia da prova. Por mais que você não lembre as exatas palavras do texto de lei, você consegue acertar a questão. Tá bom? Então a nossa principal finalidade aqui é fazer você compreender esse texto de lei. Voltando aqui para a tela, a lei fala
que o disposto na lei aplica-se também à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Então, por exemplo, se aplica também a interceptação de mensagens eletrônicas de e-mail, aplica-se também mensagens de aplicativos como WhatsApp, como Telegram. Essa é uma previsão no sentido de que essa lei não tem aplicação apenas àquela comunicação tradicional, que hoje ninguém usa, né? Hoje, a pessoa que faz ligação de celular para um amigo é muito raro. As pessoas hoje se conversam o quê? Por WhatsApp, ou por mensagem de texto ou por áudio, não é verdade? Inclusive, quando alguém me liga para chamada de telefone, você manda mensagem, por favor, me manda mensagem no WhatsApp, porque hoje ninguém mais fica falando no telefone. Tanto que antigamente, os planos de telefone celular, eles eram comercializados pela quantidade de minutos. 600 minutos, 400 minutos. Hoje ninguém quer saber mais disso, porque ninguém fala ao telefone. Então, é por isso que essa lei tem que se modernizar no sentido de se aplicar também ao que as pessoas hoje utilizam, que são esses aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram. Tranquilo? Então vamos continuar aqui na nossa legislação. Essa já é uma primeira jurisprudência que eu quero trazer para vocês. O STF entende, STF e STJ, mas essa decisão é uma decisão do STF, que não precisa a gente ler isso aqui, eu vou explicar para você. Então vem aqui comigo para a tela. O STF entende que é possível utilizar o conteúdo de uma interceptação telefônica no processo penal, certo? Numa investigação policial, num processo penal, de natureza penal, no processo administrativo disciplinar, no PAD, como prova emprestada, certo? Então hoje o STF entende que é possível eu pegar essa prova emprestada lá da esfera penal e utilizar num processo administrativo disciplinar. Isso já foi tema de prova, já foi tema de questão, já caiu em algumas vezes em questões de concurso anteriores, certo? Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos resolver 20 questões sobre essa lei. E você vai ter a oportunidade de conferir como esse assunto aqui, como essa decisão, essa jurisprudência foi cobrada na prova do CESP. Tranquilo? Então vamos continuar. Muito cuidado para não confundir interceptação telefônica com interceptação ambiental, escuta e gravação. Interceptação telefônica é a interceptação das comunicações telefônicas. É o que a gente está falando aqui desde o início. A interceptação ambiental é aquela que é feita no ambiente. Como assim, professor? Então imagina só, aquela clássica cena de filme do James Bond, que a pessoa coloca um dispositivo de gravação embaixo de uma mesa, ou um dispositivo de gravação dentro de um vaso de flores, certo? Escondido dentro de um quadro, dentro de um sofá, certo? Muitas vezes até, não um gravador, mas um dispositivo que ele tem um transmissor e tem alguém lá do outro lado, lá no quarto vizinho, do outro lado da rua, captando essas mensagens em tempo real. Essa é a interceptação ambiental, feita no ambiente físico, não no terminal telefônico, nos terminais telefônicos. Tranquilo? A escuta, já falei da interceptação telefônica e da interceptação ambiental. A escuta é o seguinte: enquanto na interceptação telefônica você tem duas pessoas conversando e um terceiro interceptando essas comunicações sem que essas duas pessoas saibam, na escuta você tem duas pessoas conversando, um terceiro interceptando essa comunicação, só que, diferente da interceptação telefônica, na escuta, uma das pessoas, um dos interlocutores sabe que essa conversa está sendo interceptada. Tranquilo? Esse é o conceito de escuta. Já a gravação é quando você está conversando com uma pessoa e você está ali gravando aquela conversa, certo? Ou seja, a pessoa com a qual você está conversando, ela não sabe que o conteúdo daquela conversa está sendo gravado, mas você está fazendo essa gravação. Muito importante, o STF entende, certo? Que a gravação não é prova ilícita. O STF entende que a gravação não é prova ilícita. Por mais que a outra pessoa não saiba que está sendo gravado, isso não é prova ilícita quando você não tem, por lei, a obrigação de sigilo, certo? E outra coisa, caso você divulgue
essa conversa, caso você divulgue essa conversa, você vai responder lá na forma da lei, por exemplo, pagando a indenização por danos morais, caso seja uma conversa íntima que você divulgou, caso isso fira a intimidade da pessoa com a qual você está conversando, mas, por si só, isso não configura prova ilícita à gravação, feita por um dos interlocutores. Isso aqui é recorrente em prova de concurso, certo? É um tema recorrente em prova de concurso. Continuando, a lei agora fala em quais hipóteses não se admite a interceptação telefônica, certo? Ou seja, ela fala no artigo 2º quando não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas. Aqui a doutrina faz uma crítica. A doutrina diz o seguinte, olha só, no nosso ordenamento jurídico, a interceptação de comunicações telefônicas deve ser feita em caráter excepcional. Então, na verdade, a lei deveria ter trazido quais as hipóteses em que será feita a interceptação das comunicações telefônicas, e não o contrário, as hipóteses em que não será admitida, certo? É uma crítica feita pela doutrina, tranquilo? Agora vamos para mim, aqui para minha tela, para você ver em quais hipóteses ela não será admitida. Primeira hipótese, quando não houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal. O que é que o legislador quis dizer aqui? O legislador quis dizer o seguinte, olha só, você não pode, autoridade policial, começar uma investigação já com interceptação telefônica. Não, eu vou começar aqui uma interceptação para descobrir o que está acontecendo. Não pode. Você só pode requerer uma interceptação telefônica quando houver indícios suficientes de autoria. O primeiro passo, o pontapé inicial da investigação, tem que ser outro, que não a interceptação telefônica. Claro que pode ser que muitas vezes você, autoridade policial, está investigando determinado crime, certo? No qual você teve indícios de autoria ou de participação não produzidos imediatamente pela interceptação telefônica, mas, por exemplo, uma denúncia anônima, uma quebra de sigilo bancário, enfim, você teve por outros meios acesso a esse pontapé inicial da investigação, por uma delação, por exemplo, certo? E aí você pediu lá a interceptação telefônica. O juiz autorizou, certo? Cumpriu os requisitos, o juiz autorizou. Começou a interceptação. Nessa interceptação você descobriu outras pessoas que estavam cometendo outros crimes. Aí beleza, nesse caso não tem nenhum problema, tá? Porque o pontapé inicial não foi com relação àquele segundo investigado, mas com relação ao primeiro investigado. Nesse caso não teria nenhum problema. Tranquilo? Vamos agora para a segunda hipótese. Também não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Aqui ressalta o caráter subsidiário da interceptação telefônica. Ou seja, eu só vou utilizar a interceptação telefônica se for o jeito, certo? Se for o jeito. Se não tiver outro meio. Porque se tiver um outro meio disponível e você não utilizar, não se admitirá, o juiz não poderá autorizar essa interceptação telefônica. Porque a interceptação telefônica é um meio mais gravoso. Fere bastante a intimidade. Muitas vezes você está ali na interceptação telefônica e, digamos, de toda a conversa, digamos, das 100 horas de conversa que você ouviu, às vezes o que vai importar são 15 minutos de conversa, 5 minutos de conversa, mas está lá a pessoa no telefone falando de suas intimidades, falando com os contatinhos, conversas íntimas, por exemplo. Então tem um monte de coisa que fere a intimidade. Por isso é que a interceptação telefônica ela é utilizada como o quê? Última ratio. No direito a gente utiliza essas expressões em latim, né? O pessoal do juridiquês aí adora expressão em latim. Mas última ratio é o quê? Última medida. Em último caso. Por isso que fala-se que essa previsão da lei transparece o caráter subsidiário da interceptação telefônica. Tranquilo? Qual a próxima hipótese? A próxima cai demais em prova de concurso, tá? Então, muita atenção para essa terceira hipótese. Fala que quando o fato investigado constituir infração penal punida no máximo, com pena de detenção. Em outras palavras, traduzindo, se for uma infração penal que ela é punida no máximo com detenção, eu não vou poder utilizar a interceptação telefônica. Se for reclusão, pode, professor? Pode.
Mas se for, no máximo, detenção, só multa, não pode. Só detenção e multa, não pode. No máximo, detenção, não pode. Porque é uma penalidade menos gravosa. Pode ser convertida em medida restritiva de direito, certo? Agora, se for reclusão, aí sim você pode utilizar a interceptação telefônica. Detenção, professor? Não pode. Só multa? Não pode. Reclusão? Pode. Tranquilo? Agora, muito importante, esse destaque aqui. Você está vendo aqui que tem uma caveira, certo? Essa caveira aí não está à toa. Quer dizer para você, cuidado, perigo mora aqui. Cai demais em prova de concurso. Segundo o STF e o STJ, quando o crime for apenado com pena de detenção, mas esse crime apenado com pena de detenção for conexo a outro apenado com reclusão, a interceptação telefônica pode sim servir como prova. Como assim, professor? Então, olha só. Você está ali investigando um crime punido, que é punível com pena de reclusão, certo? E aí, você cumpriu os requisitos estabelecidos pela legislação e conseguiu uma autorização judicial para realizar uma interceptação telefônica. Beleza? Só que, no meio ali daquela conversa, certo? Na conversa ali que você obteve via interceptação, que foi degravada, você observou a prática de crimes que são punidos com penas de detenção. Para esses crimes que foram detectados nessa interceptação telefônica, que são puníveis com pena de detenção, eu posso utilizar como meio de prova a interceptação telefônica? Pode sim. Por quê? Esse crime de detenção, ele é conexo ao crime punível com pena de reclusão, para o qual a interceptação telefônica foi autorizada. Beleza? Aí nesse caso não tem nenhum problema. Quem entende isso é o STF e o STJ. Tranquilo? Dando um pause aqui para a gente continuar na disciplina, aproveito, se você ainda não me conhece, quer saber mais sobre o meu trabalho, dicas de concurso público, me adiciona lá no Instagram, @profdiegofontes. @profdiegofontes, pode deixar sua dúvida, responda todas as dúvidas dos meus alunos, tranquilo? Agora vamos continuar na nossa legislação. Iniciativa. Como assim, professor? A iniciativa para pedir a interceptação telefônica. A gente sabe que o juiz autoriza, né? Quem autoriza é o juiz. Afinal, não tem interceptação telefônica sem autorização judicial. Mas se o juiz autoriza, alguém vai ter que pedir. E o juiz, ele pode fazer interceptação telefônica de ofício sem ninguém pedir? É isso que a gente vai descobrir agora, tranquilo? É o que a lei vai falar nesse momento. Então vem comigo. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Então, primeira coisa, o juiz pode, de ofício, realizar a interceptação telefônica. Mas, professor, como assim? A gente sabe que normalmente o juiz ele é estanque, né? É o princípio da inércia da jurisdição. Como é que o juiz de ofício ele vai poder realizar a interceptação telefônica? Porque lá no processo penal vige o princípio da verdade real. Então, vem aqui comigo, eu vou colocar aqui para você na tela o princípio da verdade real. Certo? Ou seja, imagina só, você, juiz, num processo penal, numa instrução processual penal, você vai decidir algo que é muito importante para a vida de uma pessoa e da sociedade. Se aquela pessoa cometeu ou não um crime. Se você condenar um inocente, isso vai ter uma repercussão muito negativa na vida dessa pessoa. E se você absolver uma pessoa que é culpada, isso vai prejudicar bastante a sociedade, porque vai transmitir o quê? Impunidade, um incentivo para que essa pessoa que delinquiu continue na sua prática delitiva, certo? Então, no processo penal, diferente lá do processo civil, que lá no processo civil impera a verdade formal, aqui no processo penal a verdade é a verdade real. O juiz ele tem certos poderes instrutórios que escapam àquela previsão de inércia da jurisdição, que constituem mitigações ao princípio da inércia jurisdicional, certo? Nesse caso, quando o juiz, diante daquele caso concreto, ele ainda não estiver convencido, não tiver solidez suficiente para decidir, ele pode, de ofício, determinar a interceptação telefônica, beleza? Agora, isso, geralmente, na prática, não é a regra. 99% dos casos, as interceptações são autorizadas mediante requerimento. Agora, esse requerimento pode ser feito por quem, professor? Aí a gente vai ver agora. Então, vem comigo. Pode ser feito pela autoridade policial na investigação criminal
ou pelo Ministério Público, pelo promotor, representante do Ministério Público, pelo procurador, pelo promotor, certo? Tanto na investigação quanto na instrução processual penal. Veja, e o CESP gosta muito dessa pegadinha, que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele vai fazer o pedido na investigação. Por quê? Quando começou o processo, meu querido, quando começa lá a instrução processual penal, a atuação do delegado já se encerrou, beleza? Agora, o promotor de justiça, o membro representante do Ministério Público, ele tanto pode fazer na investigação, primeiro porque ele faz o controle externo da atividade policial, então ele tem uma atuação muito importante na investigação e ele é o titular da ação penal pública, certo? Outra coisa, o Ministério Público, ele também pode investigar. A gente sabe disso, que o STF já falou, que o Ministério Público pode investigar, beleza? Inclusive, aquela PEC lá no passado, que queria retirar os poderes investigatórios do Ministério Público, foi uma PEC derrubada por conta lá daquelas manifestações de 2013. Mas antes disso, o STF já tinha entendido, por aplicação de uma teoria chamada teoria dos poderes implícitos, ou implied powers, lá nos Estados Unidos, que o Ministério Público pode investigar. Se ele é o titular da ação penal, quando a lei, quando a Constituição, quando ela outorga uma finalidade, uma competência, implicitamente ela tem que entregar o quê? Os meios, os instrumentos, as ferramentas para você poder realizar aquela competência. Então o STF falou, o Ministério Público pode investigar. Então nesse caso se justifica pelas duas coisas. Pelo fato de o Ministério Público acompanhar a investigação policial e ele poder pedir ali, fazer o requerimento da interceptação telefônica quando ele próprio fizer as suas investigações, certo? E também o Ministério Público, diferente da autoridade policial, ele pode fazer o pedido de interceptação telefônica durante a instrução processual penal, tranquilo? Agora uma coisa que não está aqui. Quando for uma ação penal privada, ou aquela que é privada, que é subsidiária da pública, quando aquelas situações que estão previstas lá no Código de Processo Penal, né, que houve uma inércia do Ministério Público e houve lá a apresentação dessa ação penal privada subsidiária da pública. Nesses casos, aqui não falam. Será que o privado ele pode fazer o pedido de interceptação telefônica? A doutrina entende que sim, que embora não esteja previsto na 9296, que o privado, nessas situações, claro, cumprindo os demais requisitos da lei, né? Não pode ser, por exemplo, para um crime punível com penas de detenção, beleza? Cumprindo os requisitos da lei, o privado poderia sim fazer o requerimento de interceptação telefônica, tranquilo? Agora, vou pedir a você 2 minutos, a gente vai fazer uma pausa aqui, certo? Para o professor beber uma água, tomar um cafezinho, 2 minutos, e a gente volta aqui na sequência, dando continuidade ao estudo da lei 9296. Um abraço e até daqui a pouco.
E aí, meu querido, voltamos após o café, após a água. É importante, sempre que você estiver estudando, dá um pause, certo? Quando você estiver cansado, tomar um café, tomar água, que é importante para você lubrificar ali os seus neurônios e você continuar a todo gás, a todo vapor, tranquilo? Importante também durante a execução da prova, você se hidratar. Muitas vezes, eu sei que tem gente que exagera, né? Você está ali fazendo a prova, aí tem um cara atrás de você que levou praticamente um supermercado, um monte de barra, cereal, de chocolate, o cara passa a prova comendo. Aí você se pergunta, meu Deus, o cara vai fazer a prova e comer aqui. Mas é importante mesmo assim, você sempre fazer um pause na prova e nos seus estudos. Mas vamos continuar aqui no estudo da Lei 9296. Agora vamos tratar dos requisitos. Parágrafo único do artigo 2º fala que em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo, claro, né, obviamente, se houver uma impossibilidade manifesta, só que essa impossibilidade tem que ser devidamente justificada. Por que isso, professor? Isso aqui é que eu chamo da especificidade. Como assim? Você não pode fazer ali um pedido de interceptação, um requerimento genérico, porque senão seria muito fácil você simplesmente violar o direito das pessoas. Imagina só, o delegado lá de polícia que está suspeitando lá da traição da mulher dele, ele faz um pedido genérico lá de interceptação telefônica da própria mulher, certo? Ou seja, não pode ser feito pedido genérico como a maneira de você fazer o quê? Proteger o direito das pessoas investigadas. Então você tem que descrever toda a situação, quem são os potenciais envolvidos, aquelas pessoas contra as quais existem indícios. E é nesse momento em que você vai justificar, olha só, eu não estou utilizando a interceptação como instrumento inaugural da minha investigação, não. Eu já tenho alguns elementos. E você vai apontar isso de maneira específica, não de maneira genérica. A interceptação telefônica não pode ser aquele formulário genérico em que simplesmente o delegado já deixa ali assinado e o agente de polícia preenche de acordo com o nome dos investigados sobre os quais estiverem sendo feitos pedidos de interceptação telefônica. Não pode ser feito isso. A interceptação tem que ser, o pedido de interceptação, o requerimento tem que ser específico e detalhado, tranquilo? Se não for possível você detalhar, você tem que explicar, justificar por que você não fez o necessário detalhamento. É isso que ordena a lei. Mas a lei também traz outros requisitos. Quais são os outros requisitos, professor? Então vamos lá comigo. Artigo 4º fala que o pedido de interceptação, ele deve conter a demonstração que a sua realização é necessária. Aqui o legislador está garantindo o atendimento daquela hipótese que nós vimos lá, quando nós falamos que os casos nos quais não serão admitidas interceptações telefônicas. E nós falamos o seguinte, que não se admitirá interceptação telefônica quando a investigação ela puder ser realizada por outros meios de provas disponíveis. Então, nesse momento aqui, o pedido, o requerimento de interceptação telefônica tem que indicar, olha só, eu não disponho de outros meios de provas, certo? Eu já esgotei todas as minhas possibilidades probatórias aqui da minha investigação, ou lá o Ministério Público da minha instrução processual penal. Realmente, nesse caso, a interceptação telefônica é a última ratio, a última medida, uma medida indispensável, certo? É nesse momento em que ele vai fazer essa justificativa. Mas o legislador continua. Ele fala que excepcionalmente, certo? Ou seja, em caráter de exceção, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Só que nesse caso, deve ser feita o quê? A redução a termo desse pedido verbal. Então, quando for uma situação de muita urgência, excepcional, absolutamente excepcional, nesse caso pode ser feito verbalmente, só que tem que ter alguém reduzindo a termo o pedido. Reduzir a termo é simplesmente você está falando, fazendo requerimento verbal, e tem lá, por exemplo, o estagiário lá da vara, do fórum, fazendo a redução a termo, digitando o seu pedido. Essa é a redução a termo, beleza? Então, é possível o requerimento verbal, só que esse requerimento verbal ele é condicionado à redução a termo. E importante, vai ser em caráter excepcional. Não pode ser utilizado como regra. O delegado está com preguiça de fazer os seus pedidos, seus requerimentos lá na delegacia, e ele vai fazer lá, por exemplo, diretamente, ou o promotor vai fazer diretamente no fórum. Não pode,
é em caráter excepcional esse requerimento verbal. Tranquilo? Então vamos continuar. Outro requisito é que a decisão será fundamentada sob pena de nulidade e deve ser indicada a forma de execução. Esse aqui, se você estuda constitucional, lá com o professor Aragonês, você nem precisaria levar esse dispositivo da 9296 para sua prova, porque todas as decisões judiciais devem ser o quê? Fundamentadas, certo? Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Como a interceptação telefônica só vai poder ser autorizada por decisão judicial, logo a decisão judicial tem que ser fundamentada. Então não é só o requerimento que tem que ser justificado, explicado. Não. A decisão judicial, como todas as outras decisões judiciais, devem ser fundamentadas. E se o juiz não fundamentar, professor, é nulo. Aí essa interceptação, ela é uma interceptação nula, absolutamente nula. Tranquilo? Então vamos continuar. O artigo 4º fala que o juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. O pedido de quê? O pedido de interceptação. Esse é o prazo para decidir. Cuidado para você não confundir o prazo para decidir, ou seja, para o juiz decidir se intercepta ou não a comunicação telefônica do investigado, com o prazo previsto no artigo 5º, que fala que a interceptação não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Certo? Muito cuidado. O primeiro prazo é o prazo para o juiz decidir. Então foi lá o pedido do Ministério Público, o requerimento da autoridade policial, e o juiz tem o quê? 24 horas para decidir. Veja que o prazo é muito curto, beleza? O outro prazo é o prazo da própria interceptação. Quanto tempo essa interceptação vai durar, professor? 15 dias, sendo que esse prazo é renovável. Aí você me pergunta, professor, mas a renovação desse prazo, ela é uma vez por igual período? Não. A jurisprudência entende que essa renovação ela não será feita apenas uma vez. Ela pode ser feita sucessivas vezes. Tranquilo? Então é normal você ter investigações nas quais as interceptações elas vão sendo renovadas, certo? 15, depois mais 15 dias, depois mais 15, vão sendo renovadas sempre. Agora, sempre o pedido de renovação tem que ser o quê? Tem que ser fundamentado. O pedido de renovação, você tem que justificar as razões pelas quais são indispensáveis essas prorrogações. Tranquilo? Então, hoje, o STF e o STJ entendem que não há um limite na prorrogação dessa interceptação telefônica. Ela pode ser prorrogada mais de uma vez, tranquilo? Agora, já houve decisão judicial no sentido de que, por afronta ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, um investigado que teve, por um crime com uma pena baixa, um crime que não era tão grave, que não afrontava um bem jurídico tão relevante para a sociedade, que ele teve um período de 3 anos de interceptação. E nesse caso, o tribunal, o STF, essa foi a decisão do STF, considerou que nesse caso, esse prazo de interceptação foi um prazo demasiadamente longo, considerando-se a gravidade do crime. Aí, nesse caso, ele invalidou, declarou nula essa interceptação telefônica. Tranquilo? Mas a regra que a nossa jurisprudência aceita, tanto do STF quanto do STJ, é que pode haver sucessivas prorrogações. Tranquilo? Cuidado, por quê? Como é que o cretino do examinador vai fazer na sua prova? Ele vai dizer que o prazo para o juiz decidir sobre o pedido de interceptação é de 15 dias. Aí você, meu Deus, eu lembro que eu vi algo de 15 dias quando eu li essa lei. Eu lembro. Aí você vai lá e marca correto. Você se ferrou, beleza? Cuidado para não confundir. O prazo para decidir é de 24 horas. Já o prazo da interceptação é de 15 dias prorrogável, certo? Só que não há limite para essa quantidade de prorrogações. Tranquilo? Então vamos continuar na nossa legislação. Mais uma vez, só um destaque, certo? A prorrogação vai ser por igual tempo. Então a prorrogação é por 15 dias, depois por mais 15, por mais 15, por mais 15. Só que não há limite na quantidade de prorrogações. Só para deixar claro e você não se confundir, isso cai demais em prova de concurso, tá bom? Agora sim nós podemos continuar. O artigo 6º fala que, deferido o pedido,
a autoridade policial, leia-se o delegado de polícia, conduzirá os procedimentos de interceptação. Só que ele tem que dar ciência a quem? Ao Ministério Público. E o Ministério Público poderá acompanhar a sua realização. Então, mais uma vez, a autoridade policial, ela conduz a interceptação, certo? Mas, quem é o titular da ação penal? Quem é que realiza o controle externo da atividade policial? É o Ministério Público. Então, a autoridade policial tem que dar ciência ao Ministério Público. E o Ministério Público ele pode acompanhar a qualquer tempo a realização dessa interceptação. Tranquilo? Veja que é uma coisa óbvia. Quando você entende o papel do Ministério Público na investigação, você consegue acertar essa questão, por mais que você não lembre dos exatos trechos da legislação. Tranquilo? Então vamos continuar. Parágrafo 1º fala que no caso de diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada sua transcrição. É a famosa o quê? Degravação, que é a coisa mais chata que eu acho que deve existir no trabalho de polícia, certo? A degravação, imagina, você degravar as conversas. Oi, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Quero te desejar o cara falando lá com o contatinho dele e você degravando, por exemplo, né? E é um trabalho chato. Agora, uma coisa que é importante para a sua prova. A jurisprudência entende, certo? Que quando não há a degravação integral do conteúdo interceptado, isso por si só não constitui nulidade, certo? Então, caso lá o delegado, certo, não tenha ordenado a degravação, a transcrição integral das conversas, certo? Mas apenas de alguns trechos da conversa ou de boa parte da conversa, isso por si só não será uma prova nula. Claro que se o delegado tiver manipulado, por exemplo, trechos que eram importantes para a investigação, ele não tiver degravado, isso pode ser sim uma nulidade. Mas, por si só, a degravação, quase não sai a palavra agora, professor, a degravação parcial, por si só, ela não conduz à nulidade. Tranquilo? Tem que ser analisado caso a caso. Então, vamos continuar. Muito importante, meu querido, essa decisão aqui, muito importante, certo? É uma decisão do STF, certo? Veja aqui, ó, ministro Gilmar Mendes, e ela já foi objeto de prova de concurso. Eu não vou ler aqui para você, vou explicar para você, certo? Qual é a situação descrita aqui, você pode ler em casa, você tem acesso a esse material. Qual é a situação descrita aqui? O STF falou o seguinte, olha só, não é ilegal, não é nulo, certo? Não é ilegal, não é nulo, quando a polícia militar, a PM, certo? Ela executa a interceptação numa investigação conduzida pelo Ministério Público. Principalmente nos casos em que a própria Polícia Civil ou integrantes da Polícia Civil estiverem sendo investigados. Então imagine a situação em que há uma investigação conduzida pelo Ministério Público que investiga policiais civis, certo? Imagine se essa interceptação fosse conduzida pela própria Polícia Civil. Qual a chance dessa interceptação ser exitosa? Nenhuma, né, meu querido? Então, nesse caso, o Ministério Público pode pedir o auxílio da Polícia Militar para a Polícia Militar executar a interceptação. E outra coisa, o STF falou mais o seguinte, veja que essa atribuição é da mera execução da interceptação telefônica. Execução esta que normalmente é feita, inclusive, por serviços de telefonia privada. Porque o que acontece hoje é o seguinte, a interceptação telefônica, ela é feita... A interceptação telefônica ela não é feita no aparelho telefônico não, certo? Se você tem um dispositivo implantado no aparelho que vai captar os sons ambientais, isso não é interceptação telefônica, isso é interceptação ambiental, certo? A interceptação telefônica ela é feita lá no tronco, lá na operadora. Então, quando a interceptação telefônica ela é autorizada pelo Poder Judiciário, pelo juiz, o que é que o delegado faz? Ele manda ofício para as operadoras. Olha só, operadoras, olha só, esses números de telefone, certo? Eu quero que eles sejam interceptados. Ou os números de telefone vinculados a esse CPF desse investigado, eles devem ser interceptados, certo? E esse conteúdo ele é armazenado dentro do sistema próprio, certo? A gente conhece lá na Polícia Federal o Guardião, certo? Ele é armazenado dentro do sistema próprio, mas quem faz essa interceptação, quem executa, são as operadoras de telefonia, tranquilo? Então, o STF falou o seguinte, ora, se a execução
da interceptação pode ser feita, inclusive, por empresas privadas, por que não pode ser feita pela Polícia Militar? Certo? Então, foi um argumento utilizado nessa decisão do STF. Tranquilo? Então, muito cuidado, leve essa decisão. A gente vai ver no final da aula uma questão que cobrou justamente essa decisão do STF. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, vamos falar um pouquinho dos procedimentos. Ou seja, como é que vamos continuar, né, falando dos procedimentos, como que essa interceptação ela é realizada. A lei fala que, cumprida a diligência, ou seja, após a realização da interceptação, né, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação a quem? Ao juiz, a quem autorizou, acompanhado de um auto circunstanciado que deverá conter o resumo das operações realizadas. Então, encerrou a interceptação, a autoridade policial ela não quer mais pedir nenhuma prorrogação, chegou à conclusão da sua investigação, por exemplo. O que ela faz? Ela faz um resumo, ela faz um auto circunstanciado com um resumo de tudo que foi realizado e manda para o juiz, certo? E envia para o juiz. Essa é uma espécie não só de você já dar subsídios para o futuro processo, para a futura instrução processual penal, mas também para haver um certo controle da atividade policial, você enquanto autoridade policial, o que realmente foi realizado. Tranquilo? Então, é um dispositivo que não deve ser nenhum problema para você em prova de concurso. Eu quero que você, quando você estiver fazendo uma prova, porque o nosso hábito, quando a gente está fazendo prova, é ficar tentando acessar o que eu chamo de repertório de conteúdos memorizados. Então, simplesmente a gente faz aquele trabalho de cheque. Olha só, eu estou lendo essa questão. Isso aqui está no que eu decorei, aí você fica confrontando a assertiva da prova com o que está nos seus conteúdos memorizados, o seu repertório de conteúdos memorizados. E você esquece o quê? De raciocinar na hora da prova. Por você ler um dispositivo, imagine que esse dispositivo foi cobrado na sua prova e você não lembra. Aí você simplesmente vai raciocinar, olha só, faz sentido a autoridade policial, depois que terminar a interceptação, ela fazer um relatório, um auto e mandar para o juiz? Faz. Claro, porque não foi o juiz que ordenou, que autorizou a interceptação. O processo, o futuro processo, a futura instrução processual penal não vai ser lá no Poder Judiciário. Então por que isso estaria errado? Raciocine, certo? Acesse também outros conhecimentos. Muitas vezes um conhecimento seu lá do direito constitucional, ele vai te ajudar a acertar uma prova de processo penal ou de legislação extravagante. Lembra que eu falei aquela previsão da decisão judicial que autoriza a interceptação, ela tem que ser fundamentada? Você conseguiria acertar lá com conhecimento do direito constitucional que você estudou lá com o professor Aragonês, certo? Então, associe a outros conhecimentos, a sua visão de mundo, o que você aprendeu ao longo da sua vida, certo? O seu entendimento do espírito da legislação, do espírito do direito, tranquilo? Leve tudo isso para a prova, raciocine a questão. Não apenas fique tentando fazer trabalho de conferência de cheque em relação ao que você memorizou. Beleza? Então vamos continuar. Artigo 7º fala que para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Então, nesse caso, o que é que o legislador falou? Olha só, para executar execução desse serviço, dessa interceptação telefônica, desculpa, você pode requisitar certas profissionais, certo? Ou serviços prestados por essas instituições. Por exemplo, às vezes uma instituição própria de telefonia, você solicitar serviço. É o que eu acabei de falar do ofício que é enviado pelas autoridades policiais quando o juiz autoriza a interceptação telefônica. Ele manda ofício para as operadoras e as operadoras inserem esses conteúdos dentro de um sistema próprio. Tranquilo? Isso aqui eu já tinha falado quando eu comentei lá atrás aquela decisão do STF relacionada à autorização para a Polícia Militar executar a interceptação telefônica. Então vamos continuar, professor? Agora temos algumas regras voltadas para a garantia do sigilo. O que é que eu falei no início da aula, no primeiro bloco? Falei o seguinte, olha só, meu querido, minha querida, não existe interceptação telefônica sem sigilo. Por quê? Se o investigado souber que ele está sendo interceptado, ele não vai mais falar o telefone, certo? Inclusive eu estava falando com um colega meu, ele falou assim para mim, ele é policial civil aqui do DF. Aí eu falei para ele, cara, hoje em dia, né? Hoje em dia eu não utilizo o WhatsApp, eu não conheço ninguém que... Desculpa, eu só utilizo o WhatsApp. Meus colegas todos utilizam só o WhatsApp, quase ninguém hoje mais faz ligação, né? E
como é que vocês ainda conseguem, ainda utilizar a interceptação como um meio realmente eficaz? Ele falou, Diego, mas os PEBAs, os investigados, né, eles falam o telefone ainda, certo? Eles ainda falam o telefone. Então ainda está sendo um meio válido. Agora, a tendência é que isso cada vez seja menos próspero, essa interceptação telefônica do telefone, certo? A interceptação do WhatsApp enfrenta sérias restrições de caráter prático, sérias brigas judiciais com a empresa que não quer disponibilizar o sigilo dos usuários. Então é uma coisa que é mais espinhosa e que nas investigações costuma haver dificuldades para você quebrar o sigilo lá do WhatsApp, certo? Agora, a polícia tem que adaptar e nós temos que pensar juridicamente como enfrentar essa problemática, já que cada vez as interceptações telefônicas vão se tornar mais e mais, ineficazes, tranquilo? Mas vamos voltar aqui para a garantia do sigilo. O artigo 8º fala que a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados. Como assim, professor? Autos apartados. Então você tem lá os autos do processo, lá do processo penal, da instrução processual penal, ou da investigação, e você tem os autos da interceptação. Então imagine só, imagine aquele processo no meio físico, né? Lá nos cartórios judiciais. Então você tem uma pasta, né? Autos de um processo da investigação, ou da instrução processual penal, e os autos da interceptação. São autos apartados, são diferentes, tranquilo? Autos diferentes, com numerações diferentes, são apartados. Agora ele fala o seguinte, eles são apartados, mas eles são apensados aos autos do inquérito ou do processo criminal. Então, como assim? Apesar de serem autos apartados, diferentes, eles são apensados, ou seja, eles são anexados, são juntados, beleza? Ou seja, agrupados. Apensados é a mesma coisa de agrupados, tranquilo? Então, apesar de serem autos diferentes, eles são agrupados. Tranquilo? É isso que ele falou. Preservando-se o sigilo das diligências, das gravações, das transcrições respectivas. Aí você me pergunta, professor, olha só, beleza, os autos são apartados, até porque faz sentido. Imagina só, se fosse nos mesmos autos do inquérito ou nos mesmos autos da instrução processual penal, do processo penal, quando o advogado do acusado fosse lá no fórum requerer vista dos autos, ele teria acesso ao conteúdo lá da interceptação, até para saber, ele saberia que estava havendo uma interceptação, beleza? Então não faria sentido não ser por meio de autos apartados. Mas se esses autos são apensados, quando o defensor lá do investigado, ele vai lá no fórum pedir acesso aos autos, ele não vai ter, ele querendo ou não vai ter acesso aos autos de interceptação que estão apensados aos autos do inquérito ou da instrução processual penal. Na prática ele não vai ver, digamos assim, os autos da interceptação telefônica. Nesse caso, o legislador ele trouxe uma norma voltando-se justamente para o sigilo, para evitar que isso aconteça. Então é isso que nós vamos ver agora. No parágrafo único ele fala que essa apensação, certo? Ou seja, essa apensação somente vai ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz, para despachos que ele especifica aqui, sobre os quais nós não vamos falar, porque são conteúdos lá do CPP. Mas eu vou explicar isso aqui para você. O que é que ele faz? Olha só, essa apensação, esse agrupamento, ele só vai ocorrer ao final da interceptação. Ou seja, quando o delegado ele mandar o relatório, aí já acabou a interceptação, beleza? Ou seja, se o delegado já acabou a interceptação, já mandou o relatório, é porque não tem mais risco com relação àquela interceptação que estava sendo realizada, beleza? Outra hipótese é quando for para o juiz despachar. Olha só, o juiz vai despachar agora. Então, nesse caso, como o juiz já vai despachar, não tem o risco de o defensor lá do investigado ou da pessoa do réu, certo? Ter acesso a esses autos. Então, a apensação, certo? Ou seja, esse agrupamento só ocorre quando não houver risco do comprometimento do conteúdo ou da realização daquela interceptação. Ou ao final da interceptação, ou quando for para o juiz despachar alguma coisa importante. Aí, olha só, juiz, você vai despachar, então, como você vai despachar, é importante que você saiba tanto o que está nos autos principais, digamos assim, ou do inquérito ou do processo penal, e também o que está nos autos da interceptação. Aí, depois que o juiz despachou, você vai lá e desapensa, tranquilo? Então, essa apensação ela só ocorre em situações
em que não haja o risco de comprometimento da interceptação. Tranquilo? É isso que falou aqui o legislador. Agora, continuando, temos esse tal de incidente de inutilização. O que é que nós falamos aqui no bloco anterior? Nesse bloco acho que eu falei também. Muitas coisas são conversadas, muitas intimidades são conversadas por telefone, né? O cara está conversando lá com as namoradinhas por telefone, intimidades, ou o sujeito lá está cometendo um adultério, infidelidade durante a interceptação. E aquele conteúdo está lá no conteúdo da interceptação, muitas vezes até é gravado, certo? Então, nesse caso, esses conteúdos que eles não são importantes para a investigação ou para a instrução processual penal, eles podem ser inutilizados, beleza? Inutilizados, já que não é importante, só da vida privada do investigado, do réu, para que eu vou utilizar isso? Então, há a possibilidade de inutilização. Quando é que ela vai acontecer? Como ela vai acontecer? É o que a lei fala pra gente. Então vamos lá. Artigo 9º. A gravação que não interessar a prova, veja, que não foi importante. Ela pode ser utilizada por decisão judicial, mas uma coisa importante. A inutilização, que é considerada um incidente lá processual, ela tem que ser feita, a inutilização, por decisão judicial. Por decisão judicial sempre, tranquilo? Então, vem aqui comigo, que ela pode acontecer tanto durante o inquérito, ou durante a instrução processual, ou após a instrução processual penal. Isso aqui costuma ser cobrado pelo examinador. Por quê? O que é que o examinador geralmente fala? Que a inutilização só pode ser feita após a instrução processual penal. Não. Ela pode ser feita, inclusive, durante o inquérito, durante a investigação. Certo? Porque, se não vai ser importante lá na frente, para que eu vou conservar até o final da instrução processual penal? Então, ela pode ser feita durante a própria investigação, não apenas após a instrução processual penal. Veja, durante a investigação, durante o inquérito, durante a instrução processual penal ou após a instrução processual. Tranquilo? Agora, como é que ela vai ser solicitada? Como é que ela vai ser... quais são as outras normas relacionadas a esse incidente de inutilização? Ele pode ser feito a requerimento do MP, certo? Do Ministério Público, ou da parte interessada. Então, tanto o Ministério Público ele pode requerer a inutilização, quanto o investigado, o réu, a parte interessada, pode requerer a inutilização. O cara lá, olha só, rapaz, eu tenho uma conversa aí com o meu contatinho, rapaz, se minha mulher descobrir, eu tô lascado. Então eu vou lá pedir a inutilização. Isso pode ser feito também pelo réu, pela parte interessada, tranquilo? Outra coisa que o legislador fala pra gente, no parágrafo único, é que esse incidente será assistido pelo Ministério Público e também vai ser facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. Então o Ministério Público, como ele é realmente o fiscal da atividade policial, o controle externo, ele também é o titular da ação penal, ele vai assistir esse incidente de inutilização. E também a parte interessada, o seu procurador, o seu advogado, pode acompanhar a inutilização. Rapaz, eu vou lá, porque eu quero ter certeza que isso vai ser inutilizado. Porque se minha mulher descobrir isso aqui, eu estou certo, então eu vou lá comparecer, eu quero assistir, eu quero comparecer no momento dessa inutilização. Ele pode também estar presente, é um direito do investigado, do réu, estar presente durante esse incidente de inutilização. Agora vem para a gente, para finalizarmos o conteúdo e no próximo bloco resolvermos as questões. A lei 9296 criou um tipo penal, certo? Criou um tipo penal. O artigo 10 fala que constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. É uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Muito, muito importante. Veja bem, esse crime é para interceptação realizada, certo? Sem autorização judicial, certo? Ou uma quebra de sigilo realizada sem autorização judicial. E mais importante, ou é sem autorização judicial ou com finalidades não previstas na legislação. É aquela situação que eu falei. Imagina que o delegado ele faz o requerimento para interceptar as comunicações telefônicas da esposa, que ele suspeita que está ali metendo uma galha nele, certo? Traindo esse delegado. É a finalidade prevista na lei, finalidade de instrução processual penal, de investigação criminal? Não é, certo? É uma questão pessoal. Então, nesse caso, esse delegado responderia pelo crime previsto no artigo 10. Tranquilo? Então, veja, tanto é você realizar a interceptação sem autorização judicial, você quebrar o sigilo sem autorização judicial, ou fazer qualquer um desses atos com finalidade não prevista na legislação, ou seja,
sem ser para finalidade de investigação ou para finalidade de instrução processual penal. Pena, professor, quantidade de pena precisa decorar para a prova? Não. Só vi a banca AOCP. AOCP, parece nome de remédio, né? Então, se a banca do seu concurso for a AOCP, que eu espero que não seja, certo? Aí ela cobra quantidade de pena, certo? Mas as outras bancas não costumam cobrar quantidade de pena. No máximo, se é reclusão, se é detenção, tranquilo? No próximo bloco, a gente vai resolver questões para fixar bem esse conteúdo. Questões do CESP, especialmente elaboradas, selecionadas para você treinar comigo, com seu professor. Até o próximo bloco. Temas que nós tratamos ao longo desses 2 blocos anteriores, 1 hora de conteúdo expositivo, como é que eles aparecem aí na sua prova. Então vamos aqui para a primeira questão, certo? Primeira questão, recente agora de 2018, na prova da Polícia Federal, fala que a interceptação da comunicação telefônica poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial, desde que o inquérito tenha como objetivo investigar crime hediondo, organização criminosa ou tráfico ilícito de entorpecente. Destaco essa parte. Poderá ser realizado de ofício pela autoridade policial. Aqui essa questão ela esbarra no primeiro requisito, né? Interceptação telefônica tem que ter o quê? Autorização judicial. Só pode ser feita com autorização judicial. Nunca de ofício pela autoridade policial. Por mais que sejam crimes graves, nunca vai ser de ofício pela autoridade policial. Tranquilo? Uma questão dessa você não pode perder, tá bom? Questão fácil. Primeiro requisito, necessidade de autorização judicial. Portanto, questão primeira, errada. Vamos para a segunda questão. Questão recente de oficial da ABIN de 2018. Ele traz, hoje as questões do CESP estão vindo muito assim. Tem uma parte que ele coloca situação hipotética, aí 2 pontos, e depois ele traz assertivo, certo? Nas últimas questões dos concursos agora de 2018, nesses iniciais agora de 2019, muitas questões tinham vindo nesse estilo. Situaçãozinha descrita, depois assertiva, tá? Então vamos nos acostumar com esse novo modelo de questão. A situação que ele traz é o seguinte: durante uma inundação, Abel interrompeu dolosamente o serviço telefônico da região. Certo? Ele interrompeu o serviço telefônico, ou seja, foi lá e, por exemplo, cortou os fios lá do serviço de telefonia. Nessa situação, Abel responderá por crime previsto na lei de interceptação telefônica, só tem um, né, que é do artigo 10, com a circunstância agravante de tê-lo praticado durante calamidade pública. Certo? Esse aqui não é um crime previsto na lei de interceptação telefônica, até porque ele não interceptou nada. Ele simplesmente foi lá e cortou os fios, por exemplo, prejudicou o serviço de telefonia. É um crime lá do Código Penal, que é um crime contra esses serviços essenciais, certo? Está lá no Código Penal, fazia parte da cartela de crimes que era cobrada para o concurso da ABIN. Tá? Não é um crime previsto na interceptação telefônica, não houve interceptação aqui, não é caso de interceptação. Questão número 2, questão errada. Questão 3 fala aqui: a gravação decorrente de interceptação telefônica que não interessar o processo deverá ser inutilizada, está falando sobre o incidente de inutilização, por decisão judicial posterior, necessariamente à conclusão da instrução processual. Será que só pode ser após a instrução? Não, eu falei aqui no bloco anterior, no final do bloco anterior. Pode ser, inclusive, durante a própria investigação. Para que eu tenho que saber as conversas íntimas lá do meu investigado? Não tem para quê. Durante a investigação já pode haver um incidente de inutilização, tá? Então, o que torna a questão errada essa parte final. Questão 3, questão errada. Vamos para a questão número 4. A interceptação telefônica, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, somente será permitida quando, havendo indícios razoáveis de autoria ou participação em infração, a prova não pudesse ser obtida por outros meios disponíveis. Certo? Até aqui, meu querido, até aqui, essa questão está certa? Até aqui essa questão está certa, certo? A primeira parte da questão está certa. Por quê? Olha o que ele fala.
Ele está dizendo que tem que ter indícios razoáveis de autoria. Nós falamos isso quando, ou participação em infração, né? Nós falamos isso quando dissemos, olha só, você não pode iniciar a investigação já com interceptação, tem que ter alguns indícios de autoria ou de participação. Aí depois ele traz outro requisito, que a prova não pudesse ser obtida por outros meios disponíveis. O que é que eu falei? Da subsidiariedade, certo? A interceptação ela é subsidiária. Se houver outro meio de prova disponível, você não pode fazer interceptação telefônica. Até aí está tudo certo. Muitas vezes acontece um fenômeno que eu falo sempre para os meus alunos terem muito cuidado. Eu tenho certeza, você, algum dia na sua vida que você já fez uma prova de concurso, você chegou lá em casa na hora de conferir o gabarito, certo? Geralmente aqui o GRAM, quase sempre o GRAM faz a correção extraoficial do gabarito. Aí você estava lá conferindo o gabarito, lá com o professor Diego Fontes, e você, meu Deus do céu, essa questão eu sabia. Eu sabia, essa questão é fácil. Como é que eu errei essa questão? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Por que isso acontece? Olha só, o CESP ela é uma prova muito cansativa. Eu nunca vi ninguém que passou em prova do CESP. Eu nunca vi. Saí da prova, meu Deus, que prova boa. Nossa, tranquilo, foi bom demais. Tô feliz, eu vou passar. Todas as pessoas que eu conheço que passaram em prova do CESP saem arrasadas, destruídas da prova. Certo? Eu saí em todas. Eu saio da prova do CESP, a primeira coisa que eu quero fazer é procurar um lugar para abrir um Danone bem gelado, uma cerveja bem gelada, certo? Para relaxar minha cabeça. Só depois que eu vou conferir o gabarito extraoficial, certo? Mas você sai estressadíssimo de prova do CESP. Isso acontece que a prova lhe cansa. O tempo todo você tem que tomar decisões importantes. Espera aí, certo ou errado? Nossa, se eu errar, eu vou anular o que eu acertei. Você vai ficando tenso. Se você não tiver controle emocional, principalmente. Certo? São decisões importantes a todos os minutos. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado para manter o que eu chamo de frieza na hora da prova. Você vai fazer uma questão, divida a questão por partes. Você lê a primeira parte da questão, confirma o que você já sabe, aí você coloca um traço. Igual eu fiz aqui, ó, coloquei um traço. Certo? Essa primeira parte está certa. Por quê? A prova do CESP é como se fosse 2 assertivas em uma, 3 em uma. Veja que aqui nós temos praticamente 3 assertivas. Ele trouxe aqui 3 possibilidades, que são aquelas hipóteses de não admissão da interceptação telefônica. Lembra que eu falei? Então divida a assertiva em partes. Por quê? Quando você for analisar cada uma dessas partes, você vai analisar de maneira fracionada, com a devida frieza. Muitas vezes a questão começa toda certa. O erro vai estar na última palavra, na última frase. E acontece o que eu chamo de fenômeno da paixão à primeira vista. Você se apaixona pela primeira parte da questão, seus olhos ficam cheios de coração, por quê? Confirma o que você já sabe. E você até lê a parte final da questão. Você até lê a parte final, só que você não lê com o mesmo grau de atenção, com o mesmo grau de frieza. E aí você vai lá e marca certo uma questão que é errada, tranquilo? Então, divida a questão, fracione, leia cada parte da questão com a necessária frieza, que você vai diminuir a chance desse fenômeno acontecer na sua vida, na sua prova, tranquilo? Então vamos para a parte final da questão. O que a parte final fala? Ela fala que vai poder ser realizada interceptação quando o fato investigado constitui infração penal, para o qual se preveja ao menos pena de detenção. Essa aqui é a parte errada. Olha, peraí, lê isso aqui de outro jeito. Veja que o examinador, ele mudou a redação do texto de lei para tentar lhe confundir. O que você tem que fazer? Readeque a leitura. Muitas vezes o examinador coloca numa ordem inversa, muda uma palavra, certo? Para fazer você errar. Então readequa a leitura. O que ele está falando aqui? Traduzindo, apertando a tecla SAP. Que você vai poder fazer interceptação telefônica para crimes puníveis com pena de detenção. A gente sabe que não, certo? Quando for crime punível com pena de detenção, não pode fazer interceptação telefônica. Então, portanto, questão errada, certo? Questão número 4, questão errada. Vamos para a questão 5. A interceptação telefônica efetuada poderá ser convalidada se o suspeito posteriormente confessar espontaneamente o crime cometido e não impugnar a prova. Então nós temos o seguinte, uma interceptação que ela é nula, certo? Imagine só, uma interceptação que ela não foi autorizada pelo juiz, foi feita de ofício lá pelo delegado, por exemplo. Ele está dizendo que se o suspeito, se o investigado confessar o crime, essa prova, essa interceptação telefônica, ela pode ser convalidada. Digamos, pode passar a ter validade, né? Não pode, meu querido. Olha só, se a interceptação telefônica for nula, não é a confissão do acusado, do investigado, que vai, a palavra que ele usou, convalidar
essa prova, certo? Se for nula, vai ser nula, principalmente que as hipóteses de nulidade da interceptação telefônica são hipóteses de nulidade absoluta, certo? Então, se a hipótese, se for uma investigação que utilizou uma interceptação telefônica nula, não pode ser convalidada pela mera confissão do investigado ou do réu, tranquilo? Portanto, questão 5, questão errada. Vamos para a questão 6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é lícita, ou seja, é autorizada, não é proibida, certo? A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Veja bem, isso aqui não é interceptação, está falando da gravação, onde eu fiz a distinção. Lembra aquele quadro que eu coloquei? Interceptação telefônica é uma coisa, interceptação ambiental, eu falei da escuta e falei da gravação. E eu destaquei, com relação à gravação, o STF entende que a gravação é lícita, tranquilo? Então, questão 6, questão correta. Vamos para a questão 7. A questão 7 fala que, autorizadas por juízo absolutamente incompetente, as interceptações telefônicas conduzidas pela autoridade policial são ilegais por violação ao princípio constitucional do devido processo legal. Professor, então imagine a seguinte situação. Uma interceptação que foi autorizada por um juízo absolutamente incompetente. E está dizendo que essa interceptação não vale como prova. Essa questão está errada. Por quê, professor? Porque existe uma teoria chamada teoria do juízo aparente. Então imagine, eu vou colocar aqui para você o nome. Teoria do juízo aparente. Certo? Então imagine o seguinte, começou a investigação, só que essa investigação começou lá na Justiça Federal, certo? Na Justiça Federal, só que depois que foram se produzindo as provas dessa investigação, certo? Descobriu-se que tratavam-se de crimes que não se processam perante a Justiça Federal, mas a Justiça Estadual. Só que essas provas essas interceptações foram autorizadas pelo juiz federal. Essa interceptação autorizada pelo juiz federal pode ser aproveitada lá no juízo estadual, perante o qual vai ser desenvolvido esse feito criminal? Pode sim, não tem nenhum problema, certo? Porque existe essa teoria do juízo aparente. Aparentemente, o juízo competente era o juízo federal quando foi realizada essa interceptação, certo? Só depois que se foi constatado. Então, nesse caso, não conduz à nulidade da prova, tranquilo? Então, questão 7, questão errada. Questão 8. Segundo o entendimento do STF, é permitido, em caráter excepcional, a Polícia Militar, mediante autorização judicial e sob supervisão do Ministério Público, executar interceptações telefônicas, sobretudo quando houver suspeita de envolvimento de autoridades policiais civis nos delitos investigados, não sendo a execução dessa medida exclusiva da autoridade policial, visto que são autorizadas por lei o emprego de serviço e atuação de técnicos das concessionárias de serviços públicos de telefonia nas interceptações. Essa questão, portanto, é a questão correta, cobrou aquela jurisprudência que nós falamos, nós trouxemos, praticamente trouxe aquela decisão ipsis literis, aquela decisão do STF, está praticamente ipsis literis reproduzida aqui nessa questão. Hoje, questão de concurso, principalmente o CESP, cobra bastante jurisprudência. Então é importante sempre associar o estudo da legislação ao estudo da jurisprudência. Diferencial do GRAN, nós trazemos tudo isso para você. Você não precisa ter esse trabalho de ficar lá procurando no site do Supremo, do STJ, qual é a jurisprudência mais atual. Não, nós já fazemos todo esse trabalho duro para você e você já vai ter tudo isso mastigado aí na sua preparação. Esse é o diferencial da nossa equipe aqui do Gran Curso, tranquilo? Vamos para a questão número 9. Apesar de a lei prever o prazo máximo de 15 dias para a interceptação telefônica, ou seja, para a execução da interceptação telefônica, que é renovável por mais 15, não há qualquer restrição ao número de prorrogações, desde que haja decisão fundamentando a dilatação do período. É o que nós falamos, a jurisprudência entende, certo? Que não há limitações para a quantidade de prorrogações, desde que haja uma justificação, uma fundamentação desse pedido. Tranquilo? Portanto, questão 9 é uma questão considerada correta pelo CESP, essa prova de 2013. Vamos para a questão número 10. Fala que no curso do inquérito policial, presidido por delegado federal,
foi deferida a interceptação telefônica dos indiciados, tendo sido a transcrição dos dados em laudo pericial juntada em apenso aos autos do inquérito sob segredo de justiça. Encaminhado o procedimento policial ao Poder Judiciário, o juiz permitiu o acesso da imprensa ao conteúdo dos dados da interceptação e a sua divulgação sob o fundamento de interesse público à informação. Nessa situação hipotética, independentemente da autorização judicial de acesso da imprensa aos dados da interceptação telefônica, a divulgação desses conteúdos é ilegal e invalida a prova colhida, uma vez que o procedimento em questão, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, é sigiloso por expressa regra constitucional. Veja que essa questão é uma questão de 2013. A gente fala assim que a vida imita a arte, né? No caso, podemos aplicar essa frase aqui, esse contexto, porque não sei se vocês lembram daquela situação lá do juiz Sérgio Moro, durante aquele processo de impeachment da presidente da República, que houve a divulgação daquele áudio, daquela interceptação. Lembra que o presidente Dilma mandava entregar um papel para o Lula assinar para, enfim, para ele virar ministro e aí ele não poder, digamos, passar a ter prerrogativa de foro, certo? Nesse caso, essa questão aqui é uma questão considerada errada, porque a jurisprudência entende que essa divulgação ela não é ilegal. Veja que não houve comprometimento do sigilo, porque o sigilo é importante para a efetividade da interceptação. A interceptação já tinha sido realizada, já havia sido concluída. Qual é o prejuízo que a divulgação vai trazer para essa interceptação? Nenhum. Se já tinha sido realizada a interceptação, quem está aqui abrindo o sigilo não é o delegado, que não poderia fazer isso, é o próprio juiz, certo? O juiz do feito, o juiz que autorizou a interceptação, certo? Ou seja, não está prejudicando a interceptação, não está prejudicando, está garantindo esse direito de informação da sociedade e, ao mesmo tempo, é uma decisão judicial, essa decisão de abrir para a imprensa o conteúdo dessa interceptação, certo? Então, nesse caso aqui, a vida imita a arte, certo? Ou seja, a vida imita o CESP. E essa questão foi considerada errada porque essa prova não é uma prova inválida, não é uma prova nula, tranquilo? Então, questão 10, questão errada. Vamos para a questão 11. Admite-se a realização de interceptação telefônica previamente autorizada pelo juiz competente para investigação de crimes punidos com reclusão, desde que presentes os demais requisitos legais. Questão fácil. Essa questão você não pode errar na hora da sua prova. Reclusão pode? Pode, professor. Agora, se tivesse aqui detenção, aí estava errado, tranquilo? Reclusão não tem nenhum problema. Questão 11, questão correta. Questão 12. É vedada a interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, o que comprova a excepcionalidade desse meio da prova. É que eu falei quando eu destaquei o caráter subsidiário, excepcional, certo? Desse meio de prova, questão, portanto, 12, questão correta. Vamos para 13. Uma vez deferido o pedido de interceptação de comunicação telefônica pelo juiz, a autoridade policial que conduzir os procedimentos de interceptação deverá cientificar o Ministério Público, que poderá acompanhar a realização. Eu até falei para você, né, no bloco anterior, eu falei, olha só, se isso aqui cai na sua prova, só é você raciocinar, esquece os conteúdos memorizados, raciocina. O Ministério Público, ele tem que ser cientificado? Tem, claro. Pô, ele que faz o controle externo da atividade policial, é o titular da ação penal. Então, o que é que tem de estranho aqui nesse dispositivo? O que é que isso colide com a noção que você tem do nosso sistema jurídico? Não colide. Então, essa questão está uma questão correta, certo? Questão 13 correta. Vamos para a questão 14. A questão 14 fala que o juiz poderá, em regra, admitir requerimento verbal de interceptação de comunicação telefônica, desde que esse seja formulado pela autoridade policial durante a investigação criminal. Professor, você falou esse negócio aí do pedido verbal, né, professor? Realmente eu falei. Tá certo isso aqui? Não tá, porque tem uma palavrinha, na verdade, duas palavrinhas que tornam essa questão errada. Quais são essas palavrinhas? Tá no início. Não foi à toa que eu li bem rápido para você se confundir aí na sua casa. O juiz poderá, em regra, a regra é o requerimento verbal? Agora a regra é o requerimento verbal. O delegado vai lá no fórum, vou aqui ditar. E vocês aí fazem vocês convertem isso aí em texto. Eu vou aqui ditar, vou fazer o requerimento verbal da interceptação. Vai lá o promotor fazer o requerimento. Não é a regra, meu querido, não é. A regra não é o requerimento. O requerimento verbal vai ser executado, vai ser realizado em situações o quê?
excepcionais. A legislação falou excepcionalmente poderá ser feito requerimento verbal. O que é que o CESP fez? O CESP meio que inverteu a ordem do dispositivo e, em vez de a palavra excepcionalmente, ele colocou em regra, dando a entender que o requerimento verbal é regra e não é exceção. Portanto, questão 14, questão errada. Cuidado com essas palavrinhas. Olha só, tem palavrinhas que você tem que ter cuidado. Em regra, em todos os casos, em nenhum caso, em qualquer hipótese. Essas palavrinhas não significam que a questão vai estar errada, certo? Não significa. Mas, normalmente está. Então já fica com aquela pulga atrás da orelha, já desconfia, certo? Porque pode ter ali algum erro. Então circula essas expressões, tranquilo? Faz um sublinha a prova, certo? Coloca algum destaque para depois você refletir com mais calma, tá? Então vamos lá para a questão 15. A questão 15 fala que os autos referentes à interceptação de comunicações telefônicas correrão em apenso aos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Questão correta, lembrando que o que? Esses autos eles são apartados, são autos diferentes, mas eles correm em apenso. Apartados quer dizer que são autos diferentes, certo? Mas eles são apensados. Quais são as regras desse apensamento? Tem que ser após a conclusão da interceptação ou quando for lá na hora do juiz fazer algum despacho. Aí que ocorre esse apensamento de maneira a não prejudicar o sigilo. Tranquilo? Então vamos prosseguir para a questão 16. Questão 16 fala que, de acordo com a Lei 9296, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada a requerimento da autoridade policial na fase de investigação criminal ou a requerimento do MP somente na fase de instrução criminal. Veja bem, essa questão está dizendo que o juiz pode determinar quando o delegado pedir na investigação, certo? Na investigação criminal. Veja, quando você estiver fazendo a prova, vou dar uma dica, certo? Quando você estiver fazendo a prova, utilize a sua caneta para fazer destaques. Certo? Por exemplo, a autoridade policial. Aí você faz um quadradinho, um sublinha, sei lá, e coloca uma setinha para a investigação criminal. E o MP. Aí você coloca uma setinha para a instrução criminal. O que ele está dizendo? Que a autoridade policial só pode fazer requerimento para investigação. Aqui tudo bem, a gente sabe disso. Agora o MP só para instrução criminal, o MP não pode fazer requerimento de interceptação de comunicação telefônica para investigação. Aí você lembra. Por mais que você não lembre por mais que você não se recorde do conteúdo da 9296, aí você vai lembrar lá do direito constitucional, quando o professor Agonet falou que o Ministério Público pode se investigar, falou da teoria dos poderes implícitos, certo? Falou que o Ministério Público é o titular da ação penal, que ele é o fiscal, ele faz o controle externo da atividade policial, e você vai acertar essa questão. Como é que o Ministério Público não vai poder pedir interceptação telefônica durante a investigação? Claro que vai poder, não é só durante a instrução processual penal, não, tá bom? Então, questão errada, porque o Ministério Público também pode pedir durante a investigação criminal. Questão 17. A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, ainda que ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação, é considerada prova ilícita. Mais uma vez, uma segunda questão aí, cobrando a mesma coisa. Gravação, não estou falando de interceptação. Sem o conhecimento do outro é prova ilícita, o STF considera que não é prova ilícita. Agora, se essa pessoa pegar o conteúdo dessa conversa e divulgar de maneira a ferir a intimidade do interlocutor, nesse caso ele vai responder civilmente, certo? Civilmente, aí de acordo com